Assim, fazer cinema hoje tá mais fácil ou tá mais difícil? Como é que vocês estão dialogando, que eu imagino que você já deve estar fazendo, com empresa ou para onde vocês estão olhando com esse projeto? Democratizar o acesso à arte. Como é que é? Tem muita diferença de dirigir animação e ficção? Entre o cinema e o teatro, ela constrói narrativas que tocam, provocam e transformam. Diretora, produtora e roteirista, assina projetos culturais inovadores e carrega em cada obra o desejo de unir arte, impacto social e uma linguagem contemporânea que dialoga com o tempo em que vivemos. Existem histórias que só tocam você e existem histórias que tocam universalmente. Quais são os projetos hoje que você tá desenvolvendo, assim? O que você tá fazendo hoje? Assim, como é que foi esse passo pra animação? Tipo, foi orgânico, normal ou foi pensadaço? Nós brasileiros podemos contar uma história que seja universal e que seja a nossa história. Sejam bem-vindos, queridas e queridos do meu Brasil. É isso, toda quinta-feira a gente aqui. E, cara, esse projeto tá muito especial porque eu tô mais aprendendo do que, enfim, ensinando qualquer outra coisa. Porque a galera que eu tô trazendo é uma galera que tá somando demais. São pessoas especiais que eu tô selecionando a dedo aí, que eu conheço já há muitos anos. E são projetos que faz muito sentido você acompanhar, seguir. Então, assim, eu sou suspeito, né? E hoje, a convidada, ela é uma convidada muito especial, porque, assim, a Tagarela só nasceu porque eu sou um cara apaixonado por cinema. E não podia ficar sem ter alguém de cinema aqui neste podcast. Eu vou passar brevemente esse currículo aqui, que é maravilhoso, que é o seguinte: ela é diretora, produtora e roteirista com atuação em cinema e teatro, o I ali maiúsculo e teatro, ela vai explicar essa terminologia, e projetos culturais inovadores. Apaixonada por democratizar o acesso à arte, que eu achei isso genial também. Desenvolve obras que unem impacto social e linguagem contemporânea. Esse aqui é um breve currículo dela, mas eu vou colocar o original, que ela me mandou um textinho legal, né, a gente tem que exaltar aqui. Queridona, obrigado por você estar aqui. Veio de tão longe, que eu fiquei sabendo. Bem, obrigada. Seja muito bem-vinda a esse podcast, esse projeto que está nascendo, e estou muito feliz de você estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite, estar aqui. Mais uma vez, vamos trocar. Enfim, anos e anos e anos trocando, mas agora a gente vamos falar um pouco sobre isso. Mas obrigada mesmo pelo convite. Mas eu queria fazer meio 8 e 80 com você, que assim, o 8 vai ser bem light, e a gente começa a entrar em umas polêmicas aí. Beleza, Que é bora o lá. seguinte: como a senhorita é do cinema, qual que é seu filme preferido e por quê? Bem, só para começar, só aquecimento, entendeu? Tá. Só... O ET, do Spielberg. Porque aí é uma questão de vários, assim. Tem desde o lado afetivo, tipo, o primeiro filme que eu tenho uma memória de assistir repetidamente, porque eu sempre tive essa coisa de mãe, põe de novo, tipo, Teletubbies, de novo, de novo. Minha mãe voltava, a fita cassete, eu punha de novo, é isso. E o ET sempre foi um filme que atravessou comigo gerações, assim. Atravessa, é o tipo filme que eu tenho, meu chaveiro de carro, tudo, eu tenho ETs, enfim. Sou bem fanática mesmo pelo personagem, mas e é um filme que o Spielberg aí entra por conta do diretor. O Spielberg, pra mim, é uma grande inspiração no sentido de ser um diretor que ele entende a sétima arte e ele entende o público. E ele faz as duas Nossa. coisas. Então, para as duas coisas. Então, você vê um filme como ET, você vê 1 milhão de referências artísticas geniais e, ao mesmo tempo, é um filme que dialoga diretamente com o público, de uma forma muito contemporânea, muito acessível. Qualquer ser humano assiste, entende a história e ama aquilo, então é por isso. Ele consegue ter uma linguagem muito simples, né? É complexo, mas ele consegue atingir ali qualquer tipo de pessoa, né? Exato, então é por isso. Deixa eu entender com você o seguinte: você já está há bastante tempo no mercado, pelo que eu acompanho aí. O fato de você ainda estar trabalhando com cinema ainda brilha o seu olho? Ou assim, mudou?
como é que é hoje o cinema pra você, assim, num modo muito geral? Tipo, cara, ainda tenho tesão, ainda brilha meu olho, ainda quero fazer coisa. Ou assim, cara, mudou. Não às vezes pro negativo, mas mudou. Hoje eu tenho uma outra cabeça. Como é que é a Carol, assim, tipo, olhando o cinema hoje? Eu ainda tenho muito essa questão do brilho, assim. Não só quando eu tô fazendo o meu, mas quando eu vou assistir também, assim. É uma coisa que. Acho que na época da faculdade, quando eu fazia teatro ainda, eu passei por um processo de repente, eu tô só olhando tudo muito técnico. E aí um dia eu cheguei, eu nunca esqueço disso, assim, a gente saiu de uma peça, um amigo virou pra mim e falou assim: "E aí, o que que você achou?" E eu falei: "Cara, foi lindo, não sei o quê." E ele: "Não, mas tinha erro disso, tinha não sei o quê." Eu falei: "Ah, não, Clássico, né? é clássico." E aí eu falei assim: "Não, gente, se eu perder isso, não tem por que eu fazer mais." Sim. Entendeu? Então, é uma coisa que aí a partir dali, eu virei uma chave e falei: "Não, quando eu for sentar na poltrona, eu sentei na poltrona. Não sou diretora, não entendo, não sei o que é, então eu choro, eu me emociono, eu me envolvo, eu torço." Tipo, eu chorei, Fernanda Torres, vamos lá, É isso. animadíssima, assim, como se fosse minha amiga. Parecia uma Copa, né, mano? Exato, Caraca. entendeu? Então eu estava lá nesse lugar, assim. Então eu tenho esse entusiasmo muito grande. Mas obviamente que quando eu tô num processo emergente e vamos lidar com a burocracia, também rasgo, falo mal, droga de canso, entendeu? Falo pra todo mundo, falei: "Gente, é trabalho." Aí é trabalho, eu tenho o direito de me estressar, eu tenho o direito de Sim. falar mal, mas eu continuo amando, entendeu? Caraca. Mas, por exemplo, quando você assiste um filme, você consegue se distanciar e assistir assim, tipo, tô assistindo só o filme. Ou você assiste e fala, aqui, ó, a luz aqui, e olha lá, não sei o quê. Tem muito isso ou você consegue se desprender? Quando eu vou assistir a primeira vez, se o filme for muito ruim, aí eu começo. Ah, não vai ganhar. Se o filme for muito bom, eu me envolvo muito. Tá. E aí depois, se eu vou usar esse filme com alguma referência, ou se tem alguma cena que me impactou demais, aí eu volto, aí eu vou assistir tecnicamente. Mas a primeira vez que eu vou assistir é cru, assim. Agora, se o filme Vai, não for tem. muito ruim, aí eu já começo. Ih, falhou no roteiro aqui. Ih, não sei o quê. É A luz porque, é aqui. porque se o filme também é bom, eu acho que a gente vai sendo É, levado que você fala, caraca, nem percebi. nem vi, né, o tempo passar. Exato, Nossa, tem 2 horas e meia, 3 horas de filme, porque hoje em exato. dia tá na moda. Então, eu realmente não vejo. Agora, se o filme é muito ruim, aí eu começo já a perceber tecnicamente, aí eu já começo a ver como é que tá as pessoas ali dentro, e falar, ó, aquele cara não tá gostando, aquele cochilou, também isso aqui, ó, caiu o filme aqui, podia Sim. ter tirado essa barriga. Aí eu começo, mas se o filme Eu for fico bom, sempre pegando assim, tipo, erro de continuidade. Eu fico sempre assim, olha, eu vi aqui, eu percebi esse detalhe. Deixa eu até abrir um parênteses que você tocou no assunto. Cara, o que que você achou? É bem amplo e complexo. O que que você achou do filme da Fernanda Torres? O que que você achou assim? Tipo, o que que você achou do filme? Pode ser tecnicamente ou achou, mas o que que representou pra você assim, tipo, isso? Porque assim, a gente fala, cara, parecia Copa, a gente tava ali na torcida e assim, pra mim foi foda, porque eu falei, caraca, tipo, deu a sensação de que assim, agora a galera sabe que a gente existe mesmo e é isso. E eu tenho uma visão muito particular com o cinema, porque a gente fala muito de Hollywood e achando que os caras estão lá há muito tempo amassando barro e tal, mas cara, me corrija se eu falar bobagem, mas eu vejo que o Brasil, ele não tá tão atrás não, cara. A gente tem umas obras aí, e às vezes eu vejo assim a galera falando, cinema nacional, eu nem assisto, tal, fica assistindo os filmes da Marvel, papapá, não sei o quê, mas, cara, a gente tem muita coisa legal aí que a gente tá fazendo, sabe? Então, o que que você achou aí desse... eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, né, que pra mim é muito importante, assim, é esse lugar de contar a história. Eu posso contar uma história brasileira que choca a gente muito mais intimamente do que, cara, nos Estados Unidos, na Europa, seja lá, o japonês, enfim. Mas além disso, né, de eu trazer uma história que é real e que é um fato que a gente aconteceu e que dialoga diretamente com nós brasileiros, eu acho que quando a gente vai contar uma história, a gente precisa entender que existem histórias que só tocam você e existem histórias que tocam universalmente. Uhum. Shakespeare tá aí, enfim. E quando toca universalmente, a gente tá falando de uma história que é de todo mundo. E ali a gente tá falando de uma mãe que foi segurar a barra de uma família de crianças, né? Porque
todo mundo ali era criança, mesmo os mais velhos que estavam fora e etc. Eram crianças, né? E ela foi segurar essa barra Uhum. de estruturar essa família e ao mesmo tempo tentar lidar com o que estava acontecendo e com o que ela também não sabia, né? Porque Sim. era tudo muito velado, ela não sabia e não sabia, Uhum. né? Então, e isso é muito universal. Você tem aí milhares de mães aqui em qualquer lugar do planeta segurando a barra de uma família. Exato. Seja lá qual for o motivo da dor, ou porque ela tá segurando, ou o que ela tá fazendo, e isso é muito universal. Então, pra mim, a primeira coisa que ficou é esse lugar de nós brasileiros podemos contar uma história que seja universal e que seja a nossa história, porque eu acho muito importante a gente contar a nossa história, não para o mundo, mas para nós, porque eu acho que Uhum. grande parte do que tudo tá acontecendo no Brasil hoje é uma falta de história e de Exato. conhecimento de história, e não só de história no sentido sentar na escola e aprender a história, mas é de vivenciar essa história, de ouvir a história no estilo cinema, storytelling, que toca, que Uhum. mexe, que eu me identifico. Então eu acho que isso é muito importante e, obviamente, né, a gente começar a valorizar essa etapa do cinema brasileiro que a gente aqui no Brasil ainda não valoriza. Sim. Num geral, não só no sentido de patrocínio, mas no sentido de editais, no sentido de valorizar o roteirista também. Sim. Então eu acho que esse processo de construção de história, ela é muito importante. E eu acho que é uma coisa que vamos olhar um pouco mais para isso, assim. E Você acho achou que foi um divisor de águas no sentido assim de, por exemplo, o Ainda Estou Aqui, ele quebrou essa barreira e chegou às vezes na dona de casa, naquelas pessoas que às vezes não tá acostumada a ir tanto em cinema, mas assim, cara, chegou, o cara tá torcendo, o cara começou a acompanhar o Oscar e tal. Você acha que foi isso ou ainda não? Eu acho que é uma construção. Não acho que eu ainda estou aqui fez isso sozinho. A partir dele, eu acho que já vinha uma construção em relação ao cinema, uma crescente do cinema nacional. Mas acho que, obviamente, o Ainda Estou Aqui, ele deu um boom, e aí eu quero exaltar a internet, porque não puxando sarda É a porque eu sua praia. faço, é a minha praia, mas eu acho que o brasileiro tá na internet de uma forma surreal. Não existe isso em outro planeta. Outro planeta é ótimo, né? Mas em outro lugar do mundo, assim. O brasileiro é muito engajado. Então, eu acho que o boom também, que eu ainda estou aqui, levou. Fernanda Torres tem que agradecer, sim, ao povo brasileiro de engajar tanto na internet, porque é marketing espontâneo. E a Sim. gente sabe que ninguém ganha Oscar porque o filme é bom. Uhum. O filme tem que ser bom, mas não é isso que te dá um Oscar. A gente sabe a campanha de marketing, dinheiro que é investido para isso, e a gente sabe que existiram milhões de filmes brasileiros que tinham a mesma competência, inclusive o próprio Central do Brasil Total. tinha tanta competência de ganhar essa estatueta quanto Ainda Estou Aqui teve. Sim. Eu falo, a diferença de Central do Brasil para Ainda Estou Aqui é a internet. Fernanda Torres, você não tinha internet na sua época. É Não isso. deu, não engajou naquela época. Não engajou. Mas eu acho que a internet nesse sentido, e principalmente a relação do público brasileiro, foi muito forte. Nesse boom também de exaltar tudo isso, assim, o que você via de gente comentando o quanto a Fernanda Torres estava no auge, e não só lá fora, e gente lá de fora, atores, atrizes, conhecendo a Fernanda Torres de tanto ver no TikTok, de tanto ver, né, Sim. entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que o brasileiro tem que começar a olhar melhor, com um pouquinho mais de carinho para a rede social e para a internet em si. E eu acho que é isso, a gente se identificou com aquilo. A Uhum. gente brasileiro, inclusive, a gente é muito carente de se identificar com alguém, Exato. se identificar com uma história e com alguma coisa. E de repente estava todo mundo se identificando não só com a história da Eunice Paiva, mas com a Fernanda, e com o cinema brasileiro, e com a história, e a gente se reconhecendo na nossa própria história. Então isso eu acho que pra mim foi a coisa mais importante, assim, da gente brasileiro olhar e falar assim, caramba, a gente tem uma história, a gente tem um Cara, negócio, a gente... tem. Eu acho que isso pra mim nesse sentido, é divisor de águas, assim. É que assim, uma coisa que eu vejo, que assim, cara, obviamente o americano entendeu isso há muito tempo, ele faz isso há 100 anos. Ele entendeu, cara, eu consigo contar a minha história e eu consigo também usar isso como marketing. Porque se você olhar
tudo que tem, desde os personagens, parque, filmes, um monte de coisa, é isso. E eu acho que a gente captou rápido, mas, cara, eu vou ser ousado e provocativo de dizer que, assim, cara, o nosso cinema não fica atrás. E a gente consegue fazer coisas muito incríveis aí nesse sentido, entendeu? Por exemplo, resumindo a história, Mãe Engaja. Mãe Engaja. Um que eu adoro demais, que assim, eu assisto várias e várias vezes, é Que Horas Ela Volta. Que eu falo, cara, genial. Genial. História de uma mãe que você fala, meu, animal. Então, assim, é isso que você falou, é valorizar toda a cadeia ali, né? Desde o roteirista, todo o processo. Porque realmente fazer. Assim, fazer cinema hoje tá mais fácil ou tá mais difícil? Aí, o que você quiser falar. Pode ser de lei, pode ser assim. Ah, tem a internet. Então, sei lá, tá mais fácil porque tem a visibilidade. Como é que você vê hoje? Fazer cinema tá mais fácil ou tá mais Eu difícil? acho que se você for explorar o cinema no grosso, assim, no tradicional, eu acho que tá um pouco mais difícil. No sentido de você fazer um filme, não só na questão de produzir, mas a cadeia como um todo. Você produzir, distribuir, ter bilheteria de cinema. Eu acho que se você pensar no modo tradicional da coisa, de como funciona, Uhum, eu acho que é muito mais difícil. E aí vai ter milhões de distribuidoras aí que vão falar muito melhor do que eu até uhum, sobre isso, assim, o quanto tá difícil você lotar uma sala de cinema, e não é só no Brasil, não é só filme brasileiro. A gente teve aí problema, filme da Marvel que não lotou cinema, que não fez bilheteria do que eles no proporção do que eles uhum. esperavam. Porque é isso, as pessoas, esse lugar de levar para a sala de cinema e incentivar a assistir e tudo mais, ela virou, você tem hoje 1000 coisas competindo com Total. entretenimento. Então, É a economia da atenção total aí, né? eu acho que nesse sentido é mais difícil. Agora, se você começa a buscar novos caminhos, criar novos formatos, não só no sentido de divulgação, mas de produzir, para quem produzir, eh, como produzir, você vai achando caminhos, até porque a gente tem muitas ferramentas, a gente tem desde tecnologia, eh, a modelos, a linguagem sendo exploradas, e que você pode achar um caminho que não tá aí Uhum. dizendo como funciona, não tá no livro. Mas às vezes e se tornar muito mais fácil, entre aspas, do que necessariamente você seguir o convencional. E aí eu acho que fica mais fácil, com toda calma e cuidado de dizer que é fácil, porque não é, mas fica mais fácil fazer, assim. Não, total, porque, por exemplo, agora recentemente surgiu aí a questão das microdrama, né? As micronovelas que vão começar a entrar aí em TikTok, agora é Sim. vertical e tal. Enfim, tem esses movimentos. Eu quero falar muito sobre o movimento que você tá fazendo aqui. Eu falei pra Carol que assim, eu falei, eu chamei você aqui porque eu também quero saber desse projeto. Porque é a primeira vez que eu fiquei sabendo, eu falei, caraca, ainda bem que alguém tá fazendo. Porque tem, assim, se eu for colocar tudo que eu quero fazer, mano, é muita coisa. Então, quando eu vejo outras pessoas fazendo, eu falo, pô, que da hora. Então, é isso que eu quero entender de você. Mas, você colocou um ponto aqui na sua mini bio que já me chamou a atenção. Democratizar o acesso à arte. Eu gosto muito disso e, assim, me fala mais sobre essa questão de democratizar. Porque, assim, vou só jogar uma pauta que às vezes não quer dizer que seja isso. Mas vamos supor, eu vou num cinema hoje, cara, às vezes você gasta ali uns 100, R$ 150. Eu vou num teatro, não vou nem falar teatro musical, vou jogar de lado aqui. Mas você vai num teatro, cara, é um valor. Claro, na minha visão aqui, muito de achismo de fora, é toda uma cadeia. Não é culpa do teatro, do ator ali que colocou o diretor que quis cobrar mais caro. Cara, o cara cobrou mais caro porque o teatro é caro e aí tudo tá caro e é uma cadeia. Como é que você vê a democratização do acesso à arte, assim? O que você tá visualizando nisso aqui? Obviamente, né, tem toda essa cadeia. Não é só questão de preço, mas é uma questão de acesso, inclusivo, é uma questão de acesso de território, enfim, tem N coisas, assim, e eu acho que o grande problema, hoje, na minha opinião,
e obviamente de muita análise, muito estudo, mas o problema das pessoas não estarem consumindo cultura está muito mais relacionado ao acesso, e esse acesso é extremamente amplo, os motivos, do que falta de interesse. Porque eu fiz faculdade de teatro, sou formada em teatro, e dentro da minha grade curricular na época, a gente discutia muito essa relação de formação de público. E essa relação de formação de público estava muito vinculado. Porque a gente precisa educar desde sempre aí, e tem que estimular aí, e é um estímulo, como se fosse uma coisa de eu não tenho interesse. E aí foi um movimento que eu comecei na faculdade. Por que as pessoas que estão aqui nessa cidade, eu fiz em Ouro Preto, então era pequenininho, como é que essas pessoas que estão aqui, o padeiro não sabe o que eu tô fazendo na faculdade de teatro aqui, ele nunca foi. E isso pra mim foi muito, é por isso que eu gosto muito do Spielberg. Cara, como é que eu levo a pessoa pra assistir? Eu tenho que dialogar com ela. Sim. Eu tenho que fazer algo que ela quer. E isso não quer dizer que eu não tenho que pôr arte, que eu tenho que pôr referência, que eu tenho que fazer... eu acho que existe esse lugar, assim. E aí eu comecei muito esse processo do que é essa democratização de acesso. E democratizar o acesso, claro que está vinculado a uma série de coisas, mas é como eu amplio o público, na minha opinião. Como é que eu faço isso ampliar? Isso é democratizar acesso para mim. Não é abaixar o preço do ingresso, não é você levar esse espetáculo para o interior, na cidadezinha pequena, uma única vez na vida, e daqui 100 anos você volta lá de novo. Sim. Não é nisso. Eu acho bonito, eu acho que tem que ter, eu acho importante. Mas para mim, democratização do acesso, ele tá vinculado a como eu crio algo permanente e que faça uma ampliação de público. Sim. Não, esse lugar de, mas se você levar o teatro para dentro da internet, você vai tirar o público de dentro da sala de teatro. Mentira. Mentira. Eu vou dar um exemplo básico de música. Se você pode ir no show do The Tal que rolou agora, você vai. Se você não pode, você assiste no Multishow. Se o Backstreet Boys voltar amanhã no The Tal, o que você vai fazer? Se você pode, você vai. E você assistiu o show dele pela televisão. E se você pegar o Spotify, é meio que isso. Não quer dizer que tem o Spotify, eu não vou no show. Exato. Só por causa do Spotify. Porque a experiência presencial é uma, a experiência digital é outra, ou né, na TV, assim. Aí, obviamente, o que a gente propõe é criar uma experiência digital que seja tão prazerosa quanto... Por quê? Sim. Porque eu quero que você que pode ir, vá, e você que não pode, tenha uma experiência tão gostosa quanto se tivesse ido. Exatamente. E isso que você falou é interessante, porque você falou assim, cara, eu posso ampliar o acesso e não necessariamente baixar o preço. Porque assim, quando a gente vai falar de preço também, é uma coisa meio complexa. Porque você vê uma galera andando de iPhone. Quanto que é um iPhone? Quanto que é assistir uma peça? Quanto que é comprar um livro, por exemplo? Entendeu? Então, e a gente sabe que produzir um filme, uma peça, um show, é caro. Tem muita gente envolvida por trás, entendeu? Até uma coisa muito pequena, assim, de 0,0%. A gente tem um projeto dentro da Tagarela TV que a gente mostra os bastidores das produções que a gente faz. Justamente também pra galera entender, porque assim, às vezes o cliente ele fala, gravei hoje. Aí, tipo, semana que vem ele já fala, e aí, meu vídeo tá pronto? Você fala, cara, tem todo um processo pra fazer. Não é assim instantaneamente a coisa. Não é um passo de mágicas, entendeu? Então, eu achei interessante essa questão quando você falou da democratização, porque é justamente isso. Não é porque a pessoa não tem o interesse, mas é também assim, será que tudo tá dialogando com ela, entendeu? E como é que é, por exemplo, na sua visão, quando você diz assim, tipo, tá, como diretora mesmo, você faz um filme pensando nisso, obviamente pra quem que é, mas você tem tudo isso na sua cabeça, pra quem que é, de ser uma linguagem mais acessível, de ser uma coisa mais popular, ou não? Tipo, cara, quero fazer uma coisa mais cabeça mesmo, o foco não é tanto o marketing aqui de distribuição, mas é fazer uma obra mesmo que eu quero fazer. Tem esse lugar ou não tem? Como é que é pra você? Tipo, quando eu crio a história, propriamente, ou quando eu pego uma história que eu queira contar, não tenho isso. Tipo, nossa, eu vou contar assim. Isso é mais o produtor que, na visão dele...
Mais ou menos, assim, eu acho que quando eu escolho a história, seja eu vou escrever ou não, ou eu peguei a história pra contar, eu não penso propriamente nisso, assim, tipo, essa história é uma boa história porque tem um marketing aqui, porque eu Uhum. consigo levar assim, porque eu consigo. Não, eu não vou por essa viés. Eu escolho a história porque a história é boa. Ou porque Boa. ela me tocou, porque eu quero. É muito quase que pessoal, assim. Mas quando eu vou desenhar como eu vou produzir essa história, ou como eu vou dirigir esse filme, obviamente que hoje eu tenho muito esse lugar de pensar como é que eu consigo criar isso, na qual eu consigo atingir isso na ampliação de público. E aí não tem. E quando eu tô falando disso, não tá ligado necessariamente a como eu vou contar essa história, ou se eu vou fazer um cinema mais parado. A animação que eu fiz Uhum. agora, que é uma animação infantil, ela é. Se você pegar a relação da estética dela com a estética de animações voltadas para criança, ela é lenta, ela é ralentada, ela não é um desenho frenético que tá É ali, outro tempo. é outro tempo. E assim, é um sucesso com as crianças gigantescas, até mais do que eu esperava. É, real, assim. Então, e eu não fiz isso de propósito, eu fiz isso porque era uma opção estética do que eu queria contar com a história desse menino, que eu queria que as pessoas entendessem o que ele estava sentindo e eu precisava desse tempo. Então, não foi por isso. Mas como você desenha isso para acessar as pessoas, é como você vai fazer com que as pessoas cheguem até o seu produto. Exemplo para mim, BookTok. Uhum. Machado de Assis bombou ano passado. Eu li Machado de Assis obrigada na escola. A minha Uhum. filhada leu porque alguém no TikTok disse que é lindo, que a história é incrível, Machado de Que Assis é louco. maravilhoso. Ela se identifica com aquela pessoa. Ou seja, a gente trabalha, a gente está vivendo numa sociedade que a gente acessa algo porque de alguma forma aquilo se conectou comigo. Uhum. É aí, a DTV chegando para ser tudo personalizado, tudo personalizado. Por quê? Porque eu quero algo que toque, que fale comigo, que me identifica. E esse identificar tá desde o influencer que conta pra mim o que é essa história. E eu falei, caramba, nossa, deixa eu ver. Sim. Até o fato de, literalmente, de como você desenvolveu aquela arte, enfim. Então eu acho que é esse lugar que as pessoas têm que começar a olhar. A ampliação de público, ela tá em onde você distribui, ou se você distribui em 100 lugares diferentes, como Uhum. você vai distribuir isso, como é que vai estar. Pra mim, não existe esse lugar de, eu vou colocar meu filme na Netflix e vai ficar só na Netflix. E aí, se eu não assino a Sim. Netflix, como que eu assisto? Uhum. Não assiste. Não, sei lá, o TikTok do Netflix tá fazendo propaganda do filme, mas eu não sei quem tá falando do filme. E aí, de repente, pra mim, Casa é TV. Casa é TV tá no YouTube e tá na Disney. Por que Legal. ele tá na Disney? Porque Exato. quem tá na Disney não tá no YouTube. Exato. O público, ele tá em vários lugares ao mesmo tempo. É isso que a gente tem que começar a A entender. distribuição, ela tá bem pulverizada, né? Exato, entendeu? Total. Porque é isso, se eu gosto da Disney, eu tô na Disney, então eu vou assistir o que tá na Disney, mas de repente eu tô ali, e aí você começa a ganhar o público. O Uhum. público que tá no YouTube, de repente ele vai pra você simplesmente por quê? Porque ele te conheceu via, sei lá, sabe o boca a boca Uhum. que a gente tá acostumado Sim. há 100 anos atrás? É um pouco isso, só que numa proporção maior. Você foi Exato. assistir aquela peça porque o seu amigo disse que era legal. Hoje em dia, o meu amigo, eu nem conheço, mas ele tá ali no meu TikTok todo dia me dando uma dica de alguma coisa. Exato. Então é Total. bem. Antes de eu. Porque, assim, eu quero entrar em alguns pontos mais específicos, mas aí eu vou fazer uma perguntinha aqui mais ampla. Quais são os projetos hoje que você tá desenvolvendo, assim? O que você tá fazendo hoje? Porque você falou de animação, você falou de. Eu sei que você tem um projeto brabão aí de digital, mas eu queria entender, assim, quais são os projetos hoje que você tá fazendo? Porque, assim, o artista, ele é muito esse lugar, né? Tô envolvido aqui, tô escrevendo um negócio aqui e tal, tô no festival. Eu acho sempre muito fascinante esse universo, porque, assim, eu sou um cara que eu tô muito envolvido em vários projetos. E lá no começo eu falava, cara, eu acho que eu tô perdido, porque eu não tô focado. Pô, eu devia estar fazendo uma coisa só, né? Não vários. E aí é aquele lance do artista. E quando eu vejo, assim, um cara, tipo,
ele tá no filme, aí ele tá escrevendo outro, ele tá fazendo uma peça, eu falo, caraca, que foda. Então, assim, como é que... O que você tá fazendo hoje? Pra galera entender aí. Muitas coisas. Essa ponte artista que você é. Muitas coisas. Eu acho que hoje eu tenho um foco no sentido da relação de ampliação de público, muito focado no entretenimento pro digital. Isso brilha mais meus olhos hoje. Então, se eu vou fazer um filme, de alguma forma, eu vou vincular isso. Então, gira ali em torno do digital, para não dizer que eu sou uma pessoa desfocada. Mas, tá, eu fiz agora, o ano passado eu dirigi essa animação, que tá rodando no festival esse ano. Fiz uma outra animação também, que também tá rodando no festival, que ela é uma animação voltada no cinema vertical, que já é uma linguagem que eu venho explorando há um tempo. Então, eu fiz uma ficção e fiz agora uma animação ano passado também, de 1 minuto, que tá aí correndo no festival também, e ele tá no TikTok, no Instagram e tal. Ele foi um filme feito pro Reels. Eu vou verticalizar, tá? Só pra você não jogar assim, desmerecer, porque eu sei que dá um trabalho da bexiga fazer Dá esse rolê. super. Não, 1 minuto de filme, mas A galera fala, levei... 1 minuto. 1 minuto eu faço um vídeo de Reels Exato, aí, ó. a gente levou uns 6 meses pra fazer 1 minuto de filme. Caraca, mano. O resto de papel, literal, assim. Então, é muito tempo. Então, o cinema tá muito voltado para esse lugar do digital, mas tô fazendo cinema. Tem outros projetos que vão vir aí, que eu ainda não posso falar, mas estão vindo aí no cinema também. Além disso, tem a plataforma do E-Teatro We Do, que é a spin-off que a gente tem aí na produtora, que é mais do que um streaming, né? Além da gente levar a cultura para dentro da internet e distribuir isso em nível mundial, a gente oferece toda uma experiência imersiva e interativa entre os usuários através da gamificação. E, além de tudo isso, ainda faço um trabalho com a Fórmula 1. Enfim, tô nessa correria aí, né, as próximas semanas, porque o GP tá quase aí já. Então você fazendo acompanha toda a no parte, Fórmula 1. sempre, desde que eu nasci. Acho que esse é o meu trabalho mais hobby, entendeu? Que eu faço, assim. Apesar de dar muita dor de cabeça e várias rugas, mas também faço isso, então, toda a parte de direção de conteúdo ali dentro e produção ali, principalmente da Fanzone, que hoje é meu foco. Sou eu que tô lá ralando pra fazer. Cara, me fala um pouco, porque assim, o projeto do Edu, por exemplo, primeiro, pra galera que tá, de repente não conhece, o que que é isso? O que que é esse projeto? E qual que é a diferença dele, por exemplo, isso daí é um teatro digital? Não. O que que é essa terminologia e-teatro? Só Vamos pra lá. galera que de repente é leiga e não tá sabendo, tipo, eu assisti um negócio aqui na época da pandemia, é isso. É que nem a galera fala assim, tipo, nada contra stand-up, porque eu adoro também. Mas às vezes eu falo, você já foi pra um teatro, assistiu uma peça da hora, cabeça, aquela peça que você fala, caraca, eu tô refletindo na vida. O cara fala, já, fui assistir stand-up. Eu falo, não, mano, é uma peça que você vai, né, digerir ali legal. Mas como é que é isso pra você, assim, tipo, o que que é esse projeto? Vamos lá, o Edu é uma produtora de cultura, hoje voltada para cultura digital, e a gente produziu por muitos anos teatro e cinema. E eu sempre, vamos ali, como é que a gente une as duas coisas, nesse sentido de ampliar público e tudo mais. Veio a pandemia, obviamente todo mundo foi para a internet, não fui diferente, eu fui fazer um espetáculo dentro da internet. E aí eu falei, não, gente, mas eu preciso de uma plataforma que tenha interatividade, eu preciso que as crianças, que eram um infantil gamificado, então os atores faziam em tempo real, e as crianças iam escolhendo para onde o príncipe ia lá para salvar a princesa. E aí eu falei, não, mas eu preciso de uma plataforma que tenha essa interatividade com a criança, que tenha isso, que tenha aquilo. Mas, Carol, não tem. Eu falei assim, como não tem? Tem que ter. Eu falei, então não tem, vamos criar. E aí, tudo bem, isso 2021, corta, estamos em 2025 que a gente lançou a plataforma, que literalmente é um streaming, só que ele tem uma experiência imersiva e gamificada. Então, você vai entrar dentro dessa casa de espetáculos, que é a primeira casa de espetáculos virtual e gamificada do mundo. Legal. Queria dizer que é do mundo, porque a gente brasileiro tem mania de não dar muito valor porque o brasileiro tá fazendo. Ou tem vergonha, né? Tipo, não. Mas assim, a gente é pioneiro nisso, quero deixar muito claro.
Então, que a pessoa vai ter essa sensação mesmo de entrar dentro desse espaço, dessa casa de espetáculos, porque é isso, mais de 50% das cidades brasileiras não tem um espaço como esse, então era importante que ela tivesse essa vivência. Então ela vai escolher o avatar dela, ela vai entrar lá, vai andar pelos espaços, ela vai passar no camarim, que ela vai escolher o avatar, ela vai entrar no hall, ela vai escolher a pipoca, ela vai até a bilheteria, ela vai comprar o ticket dela, e aí ela vai pra sala de espetáculos e vai assistir Caraca, todo o processo, toda a todo o experiência. processo, toda a experiência. E ela vai assistir o espetáculo que tá rolando ali. E além disso tudo, a gente entende que cultura é contato, é relacionamento. Então a gente criou também toda essa parte de relacionamento dentro da plataforma. Então você pode assistir ou conhecer pessoas novas através de chat de texto e de voz, ou você pode convidar seu amigo, ele ir lá na casa dele, eu na Caraca, minha, que a da gente hora. entra numa sala com áudio e assiste o espetáculo, canta, fofoca enquanto tá vendo e curte, e é... Tipo, vamos supor, eu entrei na plataforma, você também tá lá. Eu tô com o fone aqui, eu consigo conversar com você e comentar Aham. sobre a coisa? É exatamente como a gente tá tendo aqui agora, Caraca, só que que você da na sua casa, hora, eu na mano. minha, e ao mesmo tempo a gente tá assistindo uma programação cultural que tá rolando. Tá, mas vamos lá, calma aí. Vamos entender esse rolê aí. É, pra onde vocês estão mirando isso? Qual que é, tipo... Onde vocês estão vendo? Porque assim, eu sempre vou tentar pensar como produtor ali nessa questão de... teve uns 2 episódios aqui que eu fiquei revoltado, que eu falei assim, caraca, mano, como é que as empresas não estão vendo isso, gente? É, Parece empresas que, olhem pra mim. parece que a galera de marketing, tipo assim, porque a gente trabalha com empresa, claro, não trabalha com um Itaú gigante, mas assim, tem umas empresas legais que eu falo assim, eu vejo o marketing tão habitolado com burocracia que às vezes o cara não consegue nem ter o fôlego pra olhar o de fora. E tem projeto tão legal de educação, eu falei até da 25 Produções, que foi o Aislan que veio aqui, e eu falei, eles trabalham muito a questão do teatro nas escolas, que é o que você falou, coloca lá desde pequenininho e tal. E eu falo assim, cara, tem umas empresas que não estão olhando, ou às vezes injeta dinheiro numa coisa que eu falo, cara, quem que viajou na maionese nisso daí? Como é que vocês estão dialogando, que eu imagino que você já deve estar fazendo, com empresa, ou para onde vocês estão olhando com esse projeto? Tá. A gente tem modelos de negócios diferentes rolando dentro da plataforma. Uma é diretamente com o produtor de cultura, né? Hoje a gente foca muito mais na parte das artes cênicas, teatro, música, dança, mais do que filme, mas a gente também faz muito mais, recebe muito mais filme na parte do cinema independente, para fazer essa distribuição lá Tá. dentro. Então a gente tem esse relacionamento, tanto no sentido de receber esse material pronto ou de fazer essa filmagem, porque a gente não trabalha com filmagem de registro, aí falando na parte de artes cênicas, a gente não trabalha com filmagem de registro, ele Vocês tem que filmam ser propositalmente para a plataforma. para a plataforma. Então, essa ou o produtor vem com uma filmagem pronta deles, mas é uma filmagem pensada para o digital. Tá. Né, pensada para essa distribuição, então tem um olhar cinematográfico sobre essa montagem e sobre essa filmagem desse espetáculo. Então isso é uma coisa que a gente tem. Depois a gente tem, obviamente, a relação direta com a venda de ticket e com o cliente final, né, que vai consumir. E a gente tem a relação de parcerias de marca lá dentro para fazer patrocínio da plataforma e das temporadas que estão acontecendo ali dentro. E aí, o que a gente gosta de deixar muito claro, a nossa plataforma é public friendly. Eu detesto comercial que me pula na frente no meio do meu filme. Então, tá lá assistindo o filme super empolgada, de repente entra lá, pá, marca tal, fazendo 30 segundos de comercial, me desconecta do filme. Que é o que acontece no YouTube. No YouTube, Tá. streamings hoje que estão colocando Na publicidade Amazon lá colocou também, dentro, Então, a gente coloca que a gente é public friendly. Então, ou seja, a sua marca ela não vai pular na cara de ninguém e desrespeitar o conteúdo que ela está assistindo, mas, pelo contrário, ela vai se relacionar com quem está lá dentro. Top, legal. Então, a gente cria todo um ambiente e toda uma estrutura para que essa marca se relacione assim como com os usuários, assim como eu vou me relacionar com o meu amigo que está lá dentro, através da gamificação, exposição de marca, de vídeo, a gente tem, mas tem muito essa relação mesmo de interatividade, o que retorna em lead para a marca com muito mais qualidade e qualificação
do que Tipo, só ela colocar tem, a marca em algum lugar. ela tem que comprar a ideia do projeto efetivamente. É como se É, fosse, por exemplo, hoje, criadores de conteúdo, a marca chega e fala, Tó, divulga do jeito que você faz. E não aquela marca que fala, tem como você mudar o roteirinho aqui? Porque isso aqui a gente queria que você faça desse jeito. Fala, não, cara, o jeito que eu faço é esse aqui. É meio que isso daí, assim, cara, tem que comprar a ideia do nosso projeto. obviamente, né, tem a sua peculiaridade ali, a gente consegue, porque como a gente tá falando de digital, eu consigo ter uma margem para adequar também a cara do patrocinador, a cara da marca. Tá. Nesse lugar de parceria. Obviamente que eu entendo o meu cliente e eu Uhum. sei como ele vai gostar de interagir mais com isso ou menos, Uhum. né? Então não é só colocar um vídeo antes de começar o espetáculo. Tá. A gente tá falando, sei lá, a gente tem um café dentro da plataforma. Que da hora. A marca pode ir lá, botar o café, vender o café, entregar o café na casa da pessoa se ela quiser. É isso que eu ia perguntar. Mas ao mesmo tempo, se ela não vende nada, uma marca que não tem essa relação de e-commerce ali dentro, ou não quer ter, e etc., ela pode colocar, sei lá, uma pesquisa que ela quer fazer, e ela vai interagir, e na brincadeira e na discussão de um quiz ali dentro, ela tá pegando resultados do que ela precisa Uhum. de uma pesquisa, sei lá, de um novo produto, qualquer coisa que ela Tá. quiser. Então ela se relaciona com o usuário que está ali dentro. Ela oferece atividades para esse usuário que antes dele ir para a sala de espetáculo, ele passa ali na loja E fake faz outra gente. e brinca, joga, interage ali, conhece novas pessoas. Isso vai depender muito. Então, essa flexibilidade do que a marca vai ativar ali dentro, a gente consegue oferecer. Não precisa necessariamente seguir o padrão. Ah, você só pode pôr aqui se você for vender um delivery. Não. Uhum. Essa interatividade, como isso vai acontecer, a gente consegue negociar com a marca. E é muito mais barato do que muita atividade presencial, queria deixar muito claro. E a exposição de marca também é muito maior. Deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, você falou que é um avatar que a pessoa cria. Então vamos supor, eu sou a Coca-Cola e aí eu quero que a pessoa criou lá, vai ter uma lojinha ali dentro. Ah, o meu personagem vai pegar uma Coca e vai tomar uma Coca. Isso é possível. Isso é possível. Tanto pegar uma E aí coca já fake quanto uma coca verdade. Exato, interativo ali dentro. Então dá Exato. pra criar esse lugar. Dá pra criar esse lugar. Assim como dá Caraca, pra que você da criar, hora, sei mano. lá. Você tem uma marca que a sua marca tem um avatar, tem um personagem. Você pode fazer todo mundo ser o seu personagem. Você põe o personagem lá e eu vou lá e escolho o seu A personagem, o pinguim. Insider, ela vai entrar em contato com você e vai vestir a camisetinha. Exatamente, é isso. Cara, que da hora. Entendeu? Aí todo Total. mundo vai vestir a marca dela lá dentro de roupa e é isso. Mas aí, por exemplo, vamos lá. Você tem a questão. Cara, genial. Genial esse projeto. Você tem a questão do ingresso. Você tem a questão do patrocínio. E você, de uma certa forma, você também, obviamente, é distribuidora. Porque, vamos supor, eu tenho um espetáculo. Aí eu procuro você. E, óbvio, dentro de toda a questão técnica que você mencionou. E aí eu te procuro e consigo colocar lá. E aí é que nem distribuidora. Ó, uma fatia a gente ganha e você ganha Isso. tal. Como funciona a casa de espetáculo normal. Uma fatia é nossa, uma fatia Cara, e a projeção disso daí é de muito grande. bilheteria. O que a gente tem também, que a gente oferece, é a parte toda de marketing digital, né? Então, a gente tem a nossa assessoria e a nossa Ah, social vocês dão um media. suporte A digital. gente dá suporte na divulgação, com tráfego pago e Que da toda. hora. Obviamente, é lindo quando o produtor chega nessa parceria e vamos divulgar de ambos os lados, Uhum. dá muito mais efeito. Mas a gente também faz isso à parte, assim, é uma coisa que a gente assume isso quanto. Até por ser muito novo, né? Essa relação de divulgar entretenimento dentro da internet e pegando muito parte das artes cênicas, que nem todo mundo tem essa familiaridade, então a gente assumiu essa contrapartida também. Não, e é legal, porque assim, isso vai de encontro ao que a gente também, tava falando com você, a gente faz dentro das empresas no sentido da gestão, né, das redes. Porque, por exemplo, às vezes o cara tem um espetáculo maravilhoso, mas não quer dizer que na arte ele é maravilhoso, mas assim, na forma de divulgar, ele fala, putz, não sei. Entendeu? Tipo, eu panfleto isso aqui, eu só divulgo. Então o fato de vocês oferecerem isso daí também já é uma forma de garantir que, assim, cara, daqui que a gente faz, porque a gente já sabe o formato, entendeu? E eu acho que a internet, ela é linda,
defenderei sempre. Mas ela tem esse problema, né? A gente entendeu que não só a nossa plataforma, mas eu acho que o entretenimento num geral, presencial ou online, ele disputa muito com tudo. Meu concorrente não Uhum. sei lá, um teatro presencial de algum lugar ou é, um streaming X. Uhum. Tudo bem que o meu conteúdo não é o mesmo de streaming que a gente está acostumado, mas não é esse o concorrente. Meu concorrente é TikTok. Quantas Exato. horas você pegou o celular, você esqueceu de assistir a peça, você esqueceu de a água Uhum. no fogão, porque de repente você viu, passou uma hora ali no Instagram e você nem viu. Então, esse é o maior concorrente que a gente tem hoje, é o dia a dia da pessoa com a internet, com o entretenimento que ela consome na palma da mão o dia inteiro. Total. Então, é muito difícil fazer divulgação na internet, não é fácil, seja orgânico, seja tráfego pago. Tem essa dificuldade da gente conseguir quebrar esse algoritmo, entendeu? Então, a gente entendeu muito isso e vem entendendo, é um trabalho que a gente faz todos os dias, pra gente ir melhorando e atraindo cada vez mais público e acessando muito mais longe. E é isso, assim, então me Total. Massa. patrocinem, gente. A gente Massa. tá precisando de dinheiro, inclusive, pra conseguir. Maravilhoso. Uma última perguntinha pra eu ir pro animação aqui, que eu também quero saber umas coisas sobre animação. Cara, 45 minutos. Eu falei pra você. Essa hora ela voa aí. Você pensa, ou já pensou, ou estão já fazendo, como se fosse um clube? Porque agora tá começando a surgir um rolê aí de clube do livro. A gente sabe que tem o Cinemark lá, que você tem o. Você paga todo mês ali e você tem acesso aí no cinema uma vez por mês. Vocês estão pensando em fazer essa coisa do clube? De tipo assim, cara, eu quero assinar vocês, porque eu comprei a ideia da proposta e o que tiver de programação eu vou. Vambora. Hoje a gente tem 3 espetáculos em temporada, agora em outubro a gente vai renovar essas temporadas, que são uma coisa que a gente faz, a gente renova o catálogo de tempo em tempo, e curtos tempos, assim, não é uma coisa muito longa, pra gente ter esse ciclo de novos espetáculos sempre. Ah, tá, porque tem a logística também É, de ter isso daí, tá. mas a ideia é sim a gente criar esse senso de comunidade dentro da plataforma. E aí eu não tô falando só de um clube no sentido de se você ser assinante e poder consumir conteúdo. É claro que a gente tem esse modelo de negócio para ser aplicável, não agora, mas num futuro próximo, espero. Mas aí, muito a ideia da gente, eu assistir, vamos aqui, vamos sentar, vamos se unir, vamos trocar, até porque a gente oferece essa interatividade. Legal. Então, hoje você vai entrar na plataforma, você não vai assistir a hora que você bem entender, você vai comprar um ingresso, você vai pegar um ingresso para aquele horário. Por quê? Porque outras pessoas vão para aquele horário, outras pessoas, você vai ter esse lugar de relacionamento, de troca com ela ali dentro. Então, a gente criou e vem criando esse senso de comunidade. Então, a ideia de fazer um clube, ele vai além da ideia de uma assinatura para você consumir o Sim, conteúdo, mas que total. você possa desenvolver um relacionamento e trocar com essas pessoas. Por quê? Porque você assistiu a peça A, o outro assistiu a B, a gente troca aqui, então beleza, então eu vou voltar Uhum, para assistir a B, né? total. Então tem muito Que é que essa nem o que tá ideia. acontecendo com o movimento da corrida, né? A galera, tipo, os clubes de corrida e tal, o novo Tinder aí da galera, sei. Exato. Que eu fiquei sabendo que correr com um meia azul tem um significado, é A isso. gente lá na plataforma, você também pode, você põe um nome aqui em cima, mentira, não tem, mas vocês podem criar. Criem aí um jeito de transformar a Maravilhoso, plataforma num Tinder e tá maravilhoso. tudo bem. Cara, se eu tivesse, é porque eu acho que Deus sabe o que faz, mas assim, se eu tivesse um ano a grana que o Neymar ganha, nossa, eu ia meter bala em vários projetos, sei lá, vamos lá, pau. Mas, Vai cara, é entender. top, meu. Vamos lá, deixa eu partir pra esse daqui. Assim, animação. Eu sou meio suspeito porque, assim, tem um projeto que eu tenho a pretensão de fazer dentro da tagarela de animação e eu sempre fico nesse lugar. Primeiro, por que animação? Porque, assim, por que você escolheu animação? Qual que é o motivo da linguagem? E, por exemplo, quando você diz assim, cara, eu desenvolvi uma animação que ela vai num outro tempo diferente do que os canais do YouTube propõem e tudo mais. Por que isso também, assim, essa linguagem? Teve alguma análise, um estudo das crianças? Porque eu vi uma matéria, não me aprofundei, mas eu vi que tem alguns desenhos que, tipo assim, eles são a musiquinha, a batidinha, o formatinho, ele é todo estimulado pra criança ficar viciada nisso daí, e não ser educativo.
Eu sou Sim, da geração TV Cultura, né? É eu isso também. aí. Então, assim, como é que foi esse passo pra animação? Tipo, foi orgânico, normal ou foi pensadaço? Não, foi muito orgânico no sentido, tipo, eu sempre gostei de animação, mas era uma coisa minha. Eu gosto de assistir e pronto, não estudei isso antes, né? Não estudei pra isso e eu fazia ficção e era isso. Aí veio a pandemia, eu escrevi um conto. E aí, nesse conto, eu falei, gente, não, mas isso aqui não vira ficção, não tem graça. Não é legal, não dá pra fazer Hum, com ficção. Não entrava na minha cabeça essa linguagem. Eu falei, por que não uma animação? E aí, eu falei, então vamos fazer. Aí, quando esse vamos fazer, eu descobri que eu não sabia fazer. E aí, eu fui estudar, fui, enfim, me aprimorar nisso. Eu fui entender a diferença, inclusive, de escrever roteiro pra animação. Não é, assim, gigantescamente diferente, mas tem umas peculiaridades. Então, eu fui entender tudo isso. Entender como que produz, quanto custa, como faz, os N tipos de linguagem que existe dentro da animação. caraca. Não é só 2D e 3D, existem 1000 formas de se fazer em 2D ou em 3D, ou as duas coisas, enfim. Então eu fui entender todo esse processo para depois fazer um abraço, que é o curta, meu primeiro curta de animação. E aí, sim, então não foi uma coisa pensada, eu podia ter super falado, não, gente, claro que, né, podia Eu li ter, um livro é, num campo. não, foi muito natural, assim, de repente eu fui Mas claro que e, você já consumia, que é o que você falou, já não, eu consumia. sempre consumi muito Sim, animação, curta de animação, muito, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu consumo legal. YouTube para assistir curtas de animação, eu não, Show. né, o YouTube pra mim tá muito nesse lugar, por exemplo, então eu sempre consumi muito. E aí sim, quando eu fui dirigir o filme propriamente dito, claro, eu tenho uma pesquisa de faculdade, meu TCC foi voltado para produção para criança, então, mas isso dentro do teatro, claro, então essa pesquisa de como é educativo, da musiquinha, da cor, de repetir, não sei o que, nananá, isso ele existe, sempre existiu, vai pro teatro, vai pro cinema, então indiretamente, inconscientemente, isso tava ali dentro, mas a escolha pro um abraço de usar isso não foi pensando nisso propriamente dito, foi muito mais no sentido, na história do filme conta a história da perspectiva da pandemia, do isolamento, dessa vivência de Hum, isolamento por uma criança de 6 anos, legal. né? Como ela lidou com a saudade, com a angústia, com o medo de nunca mais voltar para a escola e como ela se relacionava com a avó. Como é que eu deixei de ver minha avó, de repente não posso mais ver? Como é que eu vou Caraca. criar esse vínculo com ela? Como é que eu vou suprir essa ausência? Então, é nesse ponto de vista, e não dava para ser rápido. Né? Você tem uma cena que ele tá olhando pela janela do quarto dele, o mundo lá fora. Não dá para ser rápido. Para você entender por que ele tá olhando o mundo e quanto tá doendo, quanto ele tá sentindo falta daquilo lá de fora, não dá para ser rápido. Então, esse lugar até porque o filme não tem fala, então não dá para ele dizer. Caraca, não tem fala. Não tem fala. 8 minutos e meio e o filme não tem fala nenhuma. Assim, ele tem gramelô, a gente usou em alguns momentos, mas ele não tem uma linguagem, porque é isso, eu acho que quando a gente vai falar de sentimento, principalmente infantil, que não sabe dizer o que tá sentindo, Caraca, que legal. eu tirei a fala por isso, porque eu senti uma coisa, você sentiu outra, por Uhum. mais semelhante que possa ser, eu nunca vou descrever o que você sentiu da mesma forma, então eu optei por tirar a fala, então eu precisava prolongar esse tempo de imagem, né, de tela. Cara, eu me perdoe pela minha racionalidade, que eu sou muito racional, né? Mas assim, quando você faz uma animação, você, tipo, vou usar esse termo, mas não tem nada a ver. Mas você validou com uma criança assim, tipo, assista, vamos ver o que, que ela vai entender. Se ela entendeu, você gerou uma expectativa de assim, ela tem que. Vamos ver se ela vai ficar feliz, sei lá, vai sorrir, ou se ela vai ignorar a tela. Teve isso ou não? Ou foi um projeto muito mais pessoal seu de falar, fiz uma animação. Se as crianças não entenderem, eu fiz. Lascou, eu sempre trabalhei muito com isso, né? Minhas afilhadas, inclusive, são minhas cobaias, no sentido, senta aqui e vamos ver se você tá entendendo o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer. De ver filme, inclusive, não era muito apropriado pra idade, mas assim, desculpa aí, mãe. Mas então eu sempre tive muito isso. Mas como o processo de um abraço, ele nasceu na pandemia. Então não tinha como eu sentar com a minha afilhada. Eu estava isolada numa outra casa, num outro lugar, numa outra cidade.
Então, não teve muito esse processo de senta aqui, vamos ver se a criança tá entendendo. Então, eu construí um filme, obviamente, tinha esse pensamento infantil, para ser para o público infantil, mas na minha cabeça, quando eu criei, eu estava querendo dar voz ao sentimento infantil e não propriamente dito, estou fazendo esse filme para criança. Então, isso quando eu comecei a construir. Legal. E aí foi muito engraçado, porque quando a gente entrou no processo de assistir e tal, né, montando e etc, a gente foi indo. Eu nunca tinha posto pra criança nenhuma, assim. A gente já tinha passado pandemia, isso foi ano passado. Eu não tinha colocado. O que eu coloquei algumas vezes, alguns trechos de montagem e passei uma vez o storyboard foi pro meu sobrinho, o Gustavo, que inclusive ele dubla ele faz a vozinha de um amigo lá uma hora, assim. Mas, na verdade eu usei mais a risada dele, que é legal. ótima. E ele vinha, e aí e ele entendia coisas, mas assim, vendo trechos, porque eu não tinha um filme pronto. E ele entendia, eu falava, ai meu Deus, acho que tá dando certo, acho que tá rolando. E aí, quando a gente foi fazer a trilha do filme, o trilhista, o Fábio, ele tem um filho pequenininho, acho que tem 1 ano, um pouco, quase 2. Sentou com ele um dia e ele lá fazendo a trilha, querendo trabalhar, e o filho dele, não, põe de novo, põe de novo, põe de novo. Caraca. Aí ele mandou um vídeo, eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo trabalhar, meu filho que tá aqui assistindo 100 vezes o filme. Eu falei, acho que tá dando certo. E aí foi muito engraçado. Essa trilha. E aí foi engraçado, porque a recepção de festival infantil pro filme foi muito maior do que eu esperava, assim. Eu achava que a gente ia, sei lá, entrar em festivais não propriamente voltados para esse público. E a gente foi finalista no Com Kids, que é um dos maiores festivais de filmes voltados para criança que a gente tem na América Latina. E a gente entrou na categoria até 6 anos. E pra mim foi surpreendente, falei assim, caramba. E eles entraram, olha, o seu filme foi selecionado, mas a gente vai mudar de categoria, porque eu não tinha me inscrito nessa categoria propriamente dita. Eles falaram, mas eu acho que tem mais a ver com a categoria de 6 anos. O que você acha? Falei, vambora. E a recepção realmente, assim, pra esse público infantil mesmo, é gigantesco, assim. Cara, e como é que é pra você, assim, tipo... Não sei, pra você é muito... Caraca, é uma emoção? Ou é, tipo, normal? O fato de você escrever, fiz todo o processo e, tipo, foi aceito num festival, ganhou prêmio. Como é que é essa trajetória, assim, de, tipo, cara, tava aqui na minha cabeça. Tirei e cheguei ao ganhar prêmio, que é uma trajetória muito longa. Como é que é isso pra você? Tipo, é foda, é normal, tipo... Na animação, pra mim, foi muito foda. Até porque era a primeira, não sabia nem se ia dar certo, sabia nem se eu Porque conseguia foi um negócio que você falou, cara, eu tive que aprender do zero, entendeu? Então, assim, no quesito da animação, tudo que a gente vem recebendo com abraço, assim, eu tipo, caraca, meu Deus, sabe? Tem esse lugar de, meu, caramba, não tava esperando, deu certo. Legal. Mas, diferente de ficção, acho que como você já faz, chega uma hora que você fala, é claro que você comemora o prêmio, você gosta quando dá certo, um público chega e te diz alguma coisa sobre o filme, assim. Mas, sei lá, assim, não tem... Eu acho que esse tem um Tem um carinho mais aí. tem um carinho a mais, acho que até por toda a relação da história também, e, enfim, acho que esse filme tem um negócio que quando ele, qualquer coisa que ele ganha, qualquer e-mail que eu receba, É tipo um eu filho, já tô né? tipo, caraca, que legal, entendeu? Ai, quero fazer. E é isso, eu virei pra todo mundo e falei assim, desculpa, gente, acho que eu não vou mais dirigir ficção, vou fazer só animação, amei esse negócio. Maravilhoso. Cara, eu vou fazer uma mega pergunta, Pedro. Pelo amor de Deus, é só uma perguntinha, tá? Como é que é? Tem muita diferença de dirigir animação e ficção? Porque vamos supor, você dirige lá um ator, físico, presencial. E, cara, animação. Como é que é esse rolê aí? Tá, tipo assim, tá fazendo errado, meu filho. Não anima desse jeito, não. Você Como é que é dirige essa desenho. questão? Você fala assim, desenho não é assim. Mentira. Porque o processo de direção na animação, ele começa no storyboard, né? Ele não começa quando você tá animando. É diferente do processo de ensaio. É quase Você que uma vai direção do ensaiar, projeto. e depois você vai ensaiar especificamente aquela cena, mas você tem um momento de construção de personagem e tal. No processo de animação não tem construção de personagem.
Então você, desde o board, você está definindo o ângulo de câmera, enfim, todos os detalhes que você vê num todo, no que vai aparecer de imagem, tudo isso você está desenhando o que você quer causar com aquilo, a sensação que você quer, a cor que você quer, a iluminação que você vai. Tudo ali dentro da animação dialoga diretamente com o que o espectador vai bater o olho e vai falar, entendi, senti e vivi. Então, você não dirige só o personagem. Claro que no momento de dirigir personagem, as primeiras vezes eu ri muito, porque era muito engraçado. Não, então, tá faltando um negocinho aqui, que eu queria muito que ele sentisse um tequinho aqui. E aí a pessoa fala, então vamos botar um brilhinho, vamos botar não sei o quê. Porque aí a animadora volta e aí de repente ela vem e ela coloca uma luz na íris do personagem por alguns segundos que pisca e volta, sai. E aquilo, você fala assim, e aí é muito louco, porque assim, não tinha antes. Quando você põe, você fala assim, caraca, deu muito efeito. E é um negócio de 10 segundos, talvez tem gente que nem vai ver. Mas, Cara, mas muito de bom. alguma forma aquilo vai bater na pessoa e ela não vai nem perceber que é isso, mas ela É que a vai construção sentir. do todo acaba É, fazendo com que o negócio seja então legal. é diferente, assim, eu até falo assim, a animação é muito mais a obra do diretor do que ficção. Queria dizer que todo mundo diz que cinema é a arte do É diretor, verdade. mas a animação Pô, total, né, é meu? totalmente sua, assim, você tem o controle de tudo Que vai nos orquestrar milímetros. tudo, né? Tudo nos milímetros. Ó, já tá oficializado pra você voltar, porque eu nem entrei Voltarei. numa pauta legal que eu queria, assim, de ser uma diretora mulher, porque precisamos de mais diretoras Precisamos. mulheres. Inclusive, na Tagarela, uma das culturas que eu falei, cara, se for pra criar uma coisa foda, vamos criar um negócio desde a equipe. A gente só contrata mulheres, porque é uma forma da Tagarela poder estimular, incentivar para que tenham mais mulheres no audiovisual. Porque quando eu falei, vou cair de cabeça no audiovisual, cara, é só homem. Eu vejo só homem, eu falo, caraca, cadê as mulheres, editora, a galera que precisa estar aqui também, entendeu? Então achei muito legal, então vamos falar sobre Vamos. isso numa Inclusive, Um próxima vez, Abraço é um filme feito só para mulheres. 99,9% de Top. mulheres. E eu falo pra galera, nada contra homem, até porque eu sou homem, mas assim, cara, precisa ter, Sim, eu né? acho Tipo, que é eu venho dar da espaço. tecnologia, então assim, eu vim de uma formação só de homens, entendeu? Então assim, tipo, é isso. Não, é Vai uma ter coisa que parte a 2. gente fala muito na Uedu de base, assim, não só na animação ou na produção de filme, mas na plataforma. A gente valoriza muito esse lugar de inclusão e de democratização. Democratizar o acesso a isso. É Exato, você dar voz a quem, espaço para quem não tem. exato. Então, a gente também prioriza muito isso. Não só Então porque eu sou mulher. vai ter parte 2. Se Então prepara. vamos. Cara, pra galera, assim, depois você me passa todos esses links aí pra eu colocar na descrição, mas assim, pra galera encontrar você, seus projetos, eu sei que você tá off da internet, mas a galera quiser saber mais aí sobre você, seu momento. Bom, Instagram, da Uidu Entretenimento, então é Uidu, @Uidu Entretenimento. Vocês vão achar a gente lá, tem, enfim, tudo que a produtora tá fazendo, inclusive a parte da plataforma. A plataforma em si, eteatrouidu.com, tudo junto, não tem www antes, nem nada, é só botar eteatrouidu.com e aí você vai viver a sua experiência. A plataforma hoje, ela funciona no desktop, então é importante acessar esse link pelo computador. Enfim, lá no Instagram também tem um lugar que você pode entrar no link da bio e pedir o seu primeiro ingresso gratuito, então vocês podem entrar lá para pedir, para conhecer a plataforma, mas eu te mando e você pode botar também na informação já o cupom de gratuidade para todo mundo que assistiu. Acho que é isso, né? E no meu pessoal, Carol Guimarães, pode ser que um dia eu adicione. Mentira, gente, eu tento ser presente, mas eu tenho fases, é isso. Tem dias que eu tô lá sempre, tem dias que não. E eu trouxe assim, eu falei, vou criar um podcast pra trazer criadores de conteúdo. Todo mundo que veio até agora falando, não, é que eu sou meio off, não sei o que. Eu falei, eu vou mudar então, eu vou trazer não criadores de conteúdo. Não, eu faço super conteúdos pra Uidu, agora no meu pessoal, às vezes fica de... porque, gente, não dá pra criar aquele conteúdo pros dois lados. Não dá, velho. Se surgir mais uma plataforma de coisa, eu não vou entrar não. Pois é, exato. Cara, mas obrigado, gostei muito do seu projeto, vou acompanhar. Essas horas davam costa assim, eu falava assim, eu queria ser investidor agora, pra falar assim, vou botar uma grana aí, entendeu? Por favor, gente, liga E eu sou militante das empresas investirem em projetos culturais porque precisa, cara. Sem cultura a gente não é nada nessa vida.
Então, brigadão pelo seu tempo aí, você vindo de longe. Vai ter parte 2, já tá gravado. Vamos. E galera, se inscrevam no canal aqui, toda quinta-feira às 18 horas. É isso, eu vou só trazer a galera gigante e o Pedro está me lembrando, porque o quê? Você achou que você ia vir de mão vazia? Essa sacola é maravilhosa pra fazer feira. E pro Oba, entendeu? Pão de açúcar. Maravilhoso, adoro o Oba. Entendeu? Então, Oba. assim, é só um miminho aí Que pra fofura. você anotar suas ideias. Ai, amei, gente. Obrigada. A gente também gosta de café, então Canequinha. sim, por isso O que café é a essencial. gente tá mandando Não, aí eu tô na pra- fase do chá. Tá no chá? Gente, eu Mas sou uma também pessoa serve assim, chá. eu sou multi-artista, mas eu também sou multi-coisas. Eu Então, gosto, eu fechou. mudo meus gostos. Pra que eu vou ter um gosto só na vida, né? Maravilhoso. É isso. É isso. Gente, brigadão, até o próximo episódio e fui!